Olá, tudo bem? Agora que nós já pensamos sobre a importância da gestão do tempo, agora que nós já pensamos e discutimos sobre a tríade do tempo, agora que você já refletiu, inclusive sobre onde você se encaixa dentro dessa tríade, né, se você está, né, mais vivendo na importância, na circunstância ou na urgência, né, inclusive eu gostaria, né, que você fizesse esse exercício depois de colocar ali, né, quantos por cento você acha que você está vivendo, né, da tua vida dentro daquelas esferas. E aí há uma grande possibilidade de você estar vivendo grande parte do seu tempo ou na esfera da circunstância ou na esfera da urgência. E se isso está acontecendo, há uma grande possibilidade disso estar acontecendo por conta da procrastinação. É por isso que nós vamos discutir sobre procrastinação e entender o que é isso e o que a gente pode fazer para vencer a procrastinação. Então, vamos pensar aqui, né? Primeiro, entender o que é procrastinação, Jonathan. Vou ler aqui para você, para a gente não perder nada dessa definição. A procrastinação, ela é naturalmente, por definição, um bloqueador psicológico. Tá? Então, a gente já começa pensando que quando eu procrastino, há um bloqueio aí psicológico, né, diante daquilo que eu estou fazendo. Procrastinação, portanto, significa que você deliberadamente, ou seja, você escolheu adiar fazer algum trabalho. Você escolheu, né, adiar fazer alguma coisa, mesmo que você veja que isso é desvantajoso. Então, pensa lá, não dei um exemplo, né, numa das aulas lá anteriormente, falando sobre a declaração do imposto de renda? Você escolheu deliberadamente falar, eu não vou fazer a minha declaração nesses 90 dias que eu tenho, eu vou fazer no último dia. Você escolheu, quando você estava lá, diante daquela disciplina difícil, estudar para a prova no último dia, ou estudar para a prova faltando uma hora para o professor aplicar a prova. Você escolheu, né, quando você tem aquela apresentação importante na tua empresa para você fazer, né, preparar os slides daquela apresentação, né, na noite anterior ou no dia anterior. Então, né, toda vez que nós procrastinamos, né, a palavra procrastinação, e a gente dar esse conselho à procrastinação, é quando eu escolho adiar algo que eu posso fazer agora. Então, a minha primeira provocação para você é quantas coisas você está procrastinando. Nesse momento, o que você está procrastinando? E aí vamos entender um pouco mais sobre essa questão da procrastinação. Tá? Por que nós procrastinamos? Né? O que a ciência ela fala sobre procrastinação e sobre os motivos da procrastinação? Então, eu quero discutir isso com você um pouco. Primeiro, há uma grande possibilidade de você procrastinar por conta de autodepreciação. Ah, como assim? Ah, eu não sirvo para aquilo. Ah, aquilo é muito difícil para mim. Ah, eu não vou conseguir. E aí você procrastina. Entendeu? E por vezes você faz essa procrastinação, né, apesar de forma deliberada e você escolher procrastinar, mas essa autodepreciação, né, ela vem junto com essa procrastinação e você nem percebe. Então você deixa de fazer coisas que você sabe que você deveria fazer porque você acha que não tem capacidade para fazer aquilo. E aí, por vezes, você procrastina, porque é uma forma de você evitar aquilo que vai te colocar diante de uma situação onde você vai se sentir inferiorizado. Então você fala, olha, eu não sou competente para isso, eu não sirvo para isso, então nem vou fazer. Só que você sabe que em algum momento você vai ter que fazer. Né? E aí a gente começa a perceber como a procrastinação ele é um bloqueador psicológico de fato. Porque mesmo que eu sei, mesmo sabendo que eu vou ter que fazer aquilo em algum momento, né, eu escolho adiar fazer aquilo. E, novamente, há uma grande possibilidade disso acontecer por conta de uma autodepreciação. Ah, Jonathan, não é por isso que eu procrastino. Esse argumento ele não tem a ver comigo. Então, há uma grande possibilidade de você procrastinar as coisas, justamente por conta de uma baixa tolerância ao desconforto. O que é isso, baixa tolerância ao desconforto? Vivemos numa sociedade que, por vezes, nos diz que a gente tem que fazer só aquilo que é legal, só aquilo que é bacana, só aquilo que nos faz feliz. Mas, gente, é impossível fazer coisas legais o tempo todo, fazer coisas bacanas o tempo todo.
né? Por exemplo, uma das minhas atuações é como professor universitário. Você acha mesmo que eu gosto de corrigir prova? Você acha mesmo que eu gosto de pegar lá um monte de prova e ficar corrigindo aquilo e gastar horas e horas? Mas aquilo faz parte do pacote, aquilo faz parte, né, da minha função, né, como professor. Eu preciso corrigir provas, né? Claro, a prova, né, a atividade, ela não é o principal. Contudo, aquilo faz parte. Então há pessoas que têm uma tolerância tão baixa ao desconforto que elas preferem procrastinar. Então imagina lá que, como eu odeio corrigir prova, eu tenho lá um mês para corrigir a prova do aluno, eu vou adiando, e aí corrijo tudo de qualquer forma, né, no último dia, né, do meu prazo. Então, faça uma reflexão e se questione, né, será que eu não estou procrastinando justamente porque eu tenho uma baixa tolerância ao desconforto? E uma coisa interessante, né, se você está procrastinando por conta disso, é pensar que por mais que você tenha uma baixa tolerância ao desconforto, mude a sua mentalidade, no sentido de pensar, fazer coisas que não são legais, fazer coisas legais no sentido de prazerosas, fazer coisas que não são prazerosas o tempo todo, faz parte. Então, por mais que você faça um trabalho, que você encontre sentido neste trabalho, certamente há tarefas neste trabalho que não há glamour nenhum e que não há conforto, não há prazer, mas você tem que fazer esse negócio. Então, quando você já muda essa mentalidade, pensando dessa forma, há uma grande possibilidade de você deixar de procrastinar. Outra coisa que eu quero trazer para você, por vezes você pode procrastinar porque você é uma pessoa muito desorganizada. Você é tão desorganizado que você não sabe onde estão as coisas, né? Você não sabe o que você anotou, o que você colocou, o que você não fez, né? Quer dizer, o que você fez, né? O que falta fazer. E aí o que vai acontecendo? Você vai procrastinando, porque está tudo tão desorganizado e você sabe que organizar vai demandar tempo e você prefere adiar cada vez mais. Sabe quando o seu quarto está extremamente bagunçado e você fala assim, olha, eu não quero nem entrar lá, porque, né, se eu entrar, eu vou ver o caos que tá, e eu preciso arrumar, aí você procrastina. Você fica ali 1, 2, 3 meses. Sabe quando a sua desk, sua mesa, está completamente, né, você nem sabe aquele monte de papel para que serve. E você fala, eu sei que eu tenho que fazer isso em algum momento, organizar esse tipo de coisa, mas você tem medo de organizar e você acaba deixando para lá, né, porque, só que isso, gente, é uma bola de neve, né, porque cada vez que você adia e procrastina essa tarefa, que não lhe é prazerosa, mas ela vai ficar maior e menos vontade você vai ter de fazer aquilo. Então, uma procrastinação, ela acaba puxando outra procrastinação. Outra coisa, né, quando a gente pensa aqui na procrastinação, há muitas pessoas que procrastinam porque elas não sabem lidar com tarefas. Eu sempre falo isso quando eu converso com líderes, né? Às vezes você tem ali um subordinado, um funcionário que ele vive procrastinando, e aí eu sempre questiono esse líder, né, a se perguntar, será que aquele colaborador ele sabe fazer a tarefa? Por quê? Muitas vezes a pessoa tem vergonha de falar que não sabe e aí ela procrastina. Ela deixa para depois. Ela fala, não sei, né, eu não vou fazer bem feito e eu prefiro, né, não fazer, imaginando, né, que de alguma maneira sobrenatural, nos 45 do segundo tempo, vai aparecer ali, ela vai ter uma epifania e vai aprender a fazer aquilo. Mas não vai. Né? Quantas pessoas, gente, fica lá, olha, agora eu vou entrar no inglês, agora eu vou, esse ano eu vou. Olha, olha, de verdade, não é exagero. Eu tenho um monte assim, ó, de histórias de alunos que vêm procurar dizendo, professor, eu perdi a oportunidade X porque eu não sabia inglês. Professor, era para ganhar 3 vezes mais, né, 2 vezes mais, era para ter uma oportunidade para ir para fora, morar lá fora, né, fazendo o que eu faço aqui lá fora, mas eu não consegui. E aí quando eu pergunto, por que você não fez antes? Ah, professor, eu nunca tinha tempo, eu sempre adiava. Né? Percebe, então, como a procrastinação, muitas vezes, ela está relacionada com, eu não sei. Né? Sabe quando a pessoa ela precisa começar a atividade física, né? E ela fala, amanhã eu começo, mas ela sempre pensa, olha, mas vai ser difícil, né? Eu não sei por onde começar. E aí a minha sugestão para você é, comece.
Começa, inclusive, talvez de qualquer jeito. Ah, mas eu não sei como. Mas começa, né? Porque quando nós pensamos dessa forma, há uma grande possibilidade de eu começar a combater a procrastinação. Então, cuidado com esse negócio de procrastinar porque você não sabe fazer. Se você não sabe fazer, vai aprender como faz. E pensando, né, se você é um líder, um gestor e que tem gente debaixo de você, pense, né, será que essas pessoas não estão procrastinando porque elas não sabem fazer aquilo que tem que ser feito e elas têm vergonha de dizer que não sabem fazer aquilo? Outra coisa, muitas vezes a pessoa pode procrastinar e a procrastinação ela pode ser resultado, fruto de esgotamento ou de estresse. Nós nunca falamos tanto sobre burnout, nós nunca falamos tanto sobre estresse. Há pessoas, vivemos, né, numa sociedade onde grande parte das pessoas estão estressadas. Inclusive porque o nosso sistema, né, ele nos leva para isso. Ainda mais se você vive numa grande metrópole, há uma grande possibilidade de você ser mais estressado ainda. Né? É por conta do trânsito, é por conta da internet que não funciona direito, é por conta dos zilhões de reuniões que colocam para você fazer uma em cima da outra. No tempo de pandemia, aqui quando a gente fala sobre as reuniões online, elas cresceram demais. Já se discute sobre um esgotamento, né, por conta do Zoom, né, e o nome é esse. E por quê? Porque é difícil, é diferente você fazer uma reunião presencial, olhando para as pessoas, né, olhando para a linguagem corporal das pessoas, né, tendo o colega do lado e você fazer uma reunião olhando para uma câmera. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui. Você sabe que, né, nos últimos anos tem aumentado o número de cirurgias plásticas, sobretudo, né, na época da pandemia, e há uma relação de que, na medida que as pessoas elas ficam se olhando mais, né, diante das câmeras, elas começam a ver mais imperfeições nelas, elas ficam mais insatisfeitas com elas e elas acabam fazendo, né, tratamentos cirúrgicos aí estéticos. Né? Porque, gente, não é comum você ficar se olhando no espelho o tempo todo. Né? E, né, nesse momento agora, onde tudo que as coisas elas ficam cada vez mais online, esse negócio ele tem sido mais destaque. Então, cuidado com esse tipo de coisa. E por que eu estou falando isso? Porque isso estressa. Isso faz com que a pessoa se sinta esgotada. E estresse e esgotamento leva à procrastinação, e a procrastinação te leva a usar o seu tempo de maneira leviana. Né? Você sabe aquilo que você tem que fazer, mas você escolhe não fazer porque você está estressado, você está esgotado. E também é importante a gente pensar nisso, ainda agora, novamente, falando, né, com você que tem uma equipe aí de gente que responde para você, às vezes a pessoa está lá procrastinando e a gente já tem de falar, olha, aquela pessoa não trabalha direito, aquela pessoa ela é preguiçosa, né? Será que ela não está esgotada? Será que ela não precisa de auxílio? Será que ela não precisa de ajuda? E aqui eu não falo só auxílio técnico, auxílio, né, no trabalho. Será que essa pessoa ela não precisa de férias? Ela não precisa fazer terapia? Né? Ela não precisa se organizar mentalmente para conseguir parar de procrastinar? Gente, a gente tem que começar a compreender que a procrastinação ela é sempre o resultado de alguma coisa. Ela é sempre o fruto de alguma coisa. E nós precisamos começar a pensar nas causas. Né? A gente sempre olha para os efeitos. Né? Sempre assim, eu sempre olho para aquilo que está acontecendo. Mas qual é a causa? E aí quando eu trouxe aqui para você uma série de causas que podem ali fomentar a procrastinação, e essas causas elas podem ser indicadores que te ajude, primeiro, a entender o que está fazendo você procrastinar e a entender por que talvez o outro esteja procrastinando. E a partir do momento que você entende a causa, já é meio caminho andado, porque a partir do momento que você compreende qual é a causa, você consegue agir, né, sobre a causa, agir na causa. Mais uma coisa que eu quero falar contigo. Por que procrastinamos?
por conta de desorganização do tempo. E aí é o mais óbvio dentro dessa lista aqui, e já que nós estamos falando sobre gestão do tempo, há uma grande possibilidade de eu procrastinar porque eu não consigo organizar o meu tempo direito. Você acha que uma reunião ia durar 1 hora e você coloca lá no teu calendário 1 hora e você já marca, né, algo para fazer assim, ó, em sequência. E aí a reunião durou 2 horas. E aí o que você faz? Você teve que procrastinar aquilo que você faria depois, né? Então, óbvio que houve um erro aí de você calcular o tempo que a reunião duraria. Talvez quem geriu a reunião não geriu de forma adequada. E será que você tinha que colocar uma coisa em cima da outra? Então, muitas vezes, nós procrastinamos porque nós organizamos o nosso tempo de maneira desregrada. Espero que até agora esses tópicos estejam fazendo sentido para você. E agora nós vamos caminhar para algumas sugestões, né? Porque eu coloco aqui por que você procrastina, eu já falei quais são os perigos da procrastinação. Então vamos terminar dando algumas sugestões. O que eu posso fazer, Jonathan, né, para procrastinar menos? O que eu posso fazer para lidar com o meu tempo de forma mais adequada? Primeiro, descarregue. Como assim? A gente tem uma sensação, ou a gente acha, né, que a nossa mente ela é tão poderosa que tudo cabe na nossa mente. Mas, gente, nossa mente é finita. Ela não é infinita, nossa mente ela é finita. Então, quanto mais informação você tem, né, ela vai ter que tirar outras informações para ter espaço ali. Então, quando você tiver insights, quando você tiver ideias, descarregue essas ideias, esses insights no papel, né? Ande com um bloco de anotação, ou use mesmo o bloco de anotação do teu smartphone, mas pare de confiar na tua cabeça, pare de confiar na tua memória. Você sabe que a gente, né, a nossa memória, ela tem que ser usada, né, para tomar decisões que sejam relevantes, importantes. E quando a gente fica usando a nossa memória, né, para coisas triviais, né, a gente gasta uma energia desnecessária. Então, em vez de você ficar com aquele negócio na cabeça, olha, eu tenho que fazer, eu não posso esquecer, eu tenho que fazer tal hora, coloca isso no teu calendário, coloca isso no lembrete, coloca isso no teu bloco de notas. Quantas vezes você teve uma grande ideia e aí você esquece, né, aquela ideia, ela vai por água abaixo. Se você tivesse anotado, você não esqueceria. Então, descarregue. Outra coisa, planeje. Né? Para de só deixar as coisas na sua cabeça. Há uma série de pesquisas mostrando que aquelas pessoas que escrevem os seus planos, elas têm uma possibilidade maior de alcançá-los. Então, né, se você tem uma série de coisas na sua cabeça, comece a planejar aquilo, comece a colocar aquilo num papel, né? Tire aquilo da sua cabeça e transforme aquilo em algo concreto. Outra coisa, antecipe. Há possibilidade de antecipar? Antecipa, né? Vamos fazer aqui o contrário da procrastinação. Então você tem 30 dias para fazer aquilo. Dá para fazer hoje? Faz logo, né? O quanto antes você fazer aquilo, inclusive aquilo que não é confortável para você, né, mais você vai ficar livre daquele negócio. Então comece a ter essa mentalidade de antecipar aquilo que pode ser antecipado. Outra coisa, priorize. Nós não podemos fazer tudo o tempo todo, né? Nós não conseguimos fazer todas as tarefas. É impossível. Certamente você tem mais coisas para fazer do que o teu tempo permite, ou do que a tua capacidade permite. Então é importante você começar o teu dia com uma lista de prioridades, né? Então você olhar para aquilo e falar, olha, isso aqui é o mais importante. Você sabe que aquele famoso teorema de Pareto, né, que vai dizer o seguinte, do 80-20, lembra daquilo? Que geralmente os 80% dos teus resultados vêm de 20% das coisas. Então, pensa numa organização, né, se ela tem 100 clientes, provavelmente 80% da receita daquela organização virão de 20% dos seus clientes, né? E aí quando você pensa nas suas tarefas, é muito semelhante. Pense em 10 coisas que você tem que fazer durante o dia. Talvez 2 coisas sejam as mais importantes, seja aquilo que vai trazer mais resultado para você. Então, comece a priorizar aquilo que tem que ser priorizado. Outra coisa, crie rituais. Como assim, Jonathan? Acabou o horário de trabalho, fecha o notebook, né? Vai tomar um banho, tira aquela roupa de trabalho, né? Vai fazer alguma coisa interessante. Mostre para o teu cérebro que o ciclo ele foi terminado.
Outra coisa, use aplicativos que ajudam você. Você tem aplicativo para tudo nesse mundo. Entra lá na tua loja de aplicativos do teu aparelho e veja quais aqueles que você pode utilizar e pode te ajudar de alguma forma. E por fim, tenha metas, né? Não faça nada sem metas. Há uma máxima que diz que eu só consigo gerenciar aquilo que eu controlo. Eu espero que isso aqui esteja fazendo sentido para você. Um grande abraço e seja feliz.